Shabbat Shalom a todos. O Senhor pode estar conosco para o louvor da glória dEle. Como o irmão falou, nós estamos na Parashá Kitset, não é? Que é quando saíres. É a 49ª porção semanal, ano de 5.783, ano comum de 2023. Essa paraxá vai de Devarim, né? Eu não gosto desse nome, Deuteronômio. Devarim, 22:10 a 25:19. Eu vou explicar por quê, porque Deuteronômio parece que trava na língua, não é não? E deuto é 2, nome é lei, é como se fosse uma segunda lei, mas não é uma segunda lei, né? Deus mandou repetir a mesma lei. Mas é porque eu não gosto desse nome mesmo, Deuteronômio. O que você prefere, Deuteronômio ou Devarim? Devarim, né? Sério? Curioso. Eu prefiro Devarim. A Haftará é Isaías 54, 1 a 10, que o irmão leu hoje. E a porção, muito obrigado, do Berit Hadashá, Nova Aliança, é Yohanan, João 12, 1 a 50. Amém? Eu acho que todos leram ou não? Sim. Que bom, que bom. Então eu vou falar de coisas que vocês conhecem. Hoje vamos aprender alguns mandamentos interessantes, porque, segundo o ensinamento da maioria dos lugares onde falam de Yeshua, diz que a lei de Deus acabou e as pessoas não prestam muita atenção nos mandamentos de Deus. Mas os mandamentos de Deus são justos e são perfeitos, não é? Como está escrito lá em Devarim 4:8, que diz assim: e que nação há tão grande, que tem estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje ponho perante vós. Israel não é uma nação tão grande, não é verdade? Existem outras nações muito maiores, mas ela se torna grande por causa dos mandamentos de Deus. E o interessante é que no Berit Hadashá, o apóstolo Saul, chamado de Paulo, confirma isso aqui no Berit Hadashá, lá em Romanos 7:12, que ele diz assim: de modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Amém? Então a lei de Deus não é ruim, a lei de Deus é boa. Assim também o rei Davi falou sobre a lei de Deus, lá no Salmo 19, de 7 a 8. A lei do Senhor é perfeita. Tem gente que fica angustiada aí, ó. A lei do Senhor refrigera a alma. Tem até um louvor que as pessoas cantam assim, né? A lei do Senhor é perfeita. Restaura, né? Mas na Bíblia é refrigera. Se você está angustiado, o que vai te aliviar é a lei do Senhor. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos. E sabe o que faz? Alegra o coração do homem. Você já pensou nisso? Que a lei do Senhor alegra o coração do homem? Hein? Amém. Às vezes você está querendo rir muito, aí fica ouvindo os outros contar piada, né? Aí você ri a beça. Mas esse riso não vai alegrar o seu coração, mas a lei do Senhor alegra o coração do homem. O mandamento do Senhor é, sobretudo, puro e alumia os olhos, ou seja, te tira das trevas. Amém? Foi o rei Davi que proclamou essa verdade. Então, primeiro vamos ver
o zelo e o cuidado de Deus para com o casamento. Nós que somos casados, ou vocês que ainda não casaram e irão casar, acho bom ouvir com atenção esses mandamentos, porque demonstra o quão Deus é zeloso com o casamento. Amém? Ah, Rafael, o casamento é a sociedade que inventou. Não foi não, meu irmão. Foi o próprio Deus mesmo, né, que fez. E ele é zeloso com o casamento, né? Para que o casamento tenha um excelente início, Deus impede que o recém-casado trabalhe em cargos públicos ou vá à guerra. Olha que moleza. Olha que moleza. Na hora que tiver uma guerra, você vai, vou casar. Aí tu já não vai para a guerra. Então, para Deus, o casamento é mais importante do que as coisas públicas e as guerras. Veja em Devarim 24:5, quando o homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá cargo público, por um ano inteiro. Ó que maravilha! Ó que maravilha! Um ano na moleza, não é? Só coçando a barriguinha, tranquilo. Ficará livre na sua casa para se regozijar com a sua mulher que tomou. Meu irmão, existe algum país na terra com essa lei? Hein? Hein? Existe Israel, que deveria seguir, né? Hein? Imagina que coisa linda. Você não acha, não? Eu acho essa lei tremenda, meu irmão, não é? Deus dá a oportunidade do marido e da mulher se alegrarem, não se preocuparem, gerarem lá seus filhos, curtir o casamento, não é aquele momento que é só dos dois. Ele dá essa possibilidade. Ah, mas está tendo uma guerra. O marido dessa vez não vai. Senão a moça casa já fica viúva, não é? E apaga o nome dentre Israel, e Deus não quer isso. Então, o casamento bem estruturado e feliz é a base de uma sociedade o quê? Saudável. A nossa sociedade está saudável? Não está, porque não tem mais a base do casamento. Veja Provérbios 5,18. Seja bendito o teu manancial e regozije-se na mulher da tua... Regozije-se alegre na mulher da sua mocidade, porque casamento é extremamente importante para o nosso Deus. Não caia nessa história que o mundo está contando aí, não, porque essa história é falsa, não veio de Deus. Casamento não é uma coisa social. Casamento entre marido e mulher não é uma coisa criada pela sociedade, é uma coisa criada por Deus. O que é criado pela sociedade são casamentos que Deus condena, homem com homem, mulher com mulher. Mas o casamento entre uma mulher e um homem é abençoado por Deus. O casamento é tão importante para Deus que ele rejeita a oferta de quem é desleal com a sua esposa. Sabia? Ele não quer dízimo de quem é infiel. Ele não quer dízimo, ele não quer oferta, ele não quer nada de quem é infiel, tá? E olha onde está escrito isso, Malaquias 2, de 13 a 14, que diz assim: ainda fazei isso, cobri o altar do Senhor de lágrima, de choro e de gemido, porque ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Todavia perguntais, por quê? Por que que o Senhor não está aceitando mais a nossa oferta? Por que que o Senhor não está ouvindo mais o meu gemido, o meu choro? Ele vai responder, porque o Senhor tem sido testemunha, olha aí, ó, entre ti e a mulher da tua mocidade. Olha que coisa. Para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Olha só, é mais importante eu ser fiel à minha esposa ser fiel a mim,
do que dízimos e ofertas. Porque eu posso colocar o dízimo e a oferta que eu quiser diante de Deus, que se eu for infiel, Deus não recebe. Nem as minhas orações. E o interessante é que tem um monte de gente separando e casando dentro das igrejas, achando que Deus está no negócio. Não está, meu irmão. Deus não está. Deus é testemunha do meu casamento com a minha esposa. E Deus não brinca. Se eu chegar com outra esposa lá, ele vai falar, não foi essa não. Ah, Rafael, mas o pastor fulano de tal separou, o problema dele. Quando ele chegar diante de Deus, Deus não o reconhecerá. Quando ele dá o dízimo, Deus não recebe. Não adianta, ele dá à toa. Quando dá a oferta, ele dá à toa. Por quê? Porque ele foi infiel com a esposa, a cuja qual Deus é testemunha. Então, quando alguém se casa, Deus está ali como testemunha. E Deus não vai dizer, não, eu sei, a sua esposa era chata, por isso você arrumou outra. E Deus vai dizer, ok? Ele vai dizer, eu fui testemunha com outra mulher, essa aí eu nem sei quem é. E entre mulher e marido também, não é só marido e mulher. Não é? Entre mulher e marido também. Casamento para Deus é um pacto e não deve ser quebrado. Às vezes a gente não entende isso. Deus é um Deus de pacto. Eu não sei se você já viu em Isaías que Deus fala para Israel que ele é o marido de Israel. Ele tem um pacto com Israel. E depois em Jeremias, Zacarias, Deus diz assim, o pacto que vossos pais quebraram. Deus não quebra pacto. Quem quebra pacto é o homem, não Deus. Deus jamais quebra pacto. Então Deus, quando vê um casamento, ele quer esse casamento, um casamento para sempre. Amém? Ele não quer que se quebre o pacto. Ah, mas minha esposa tossia do lado direito, agora tosse do lado esquerdo. Problema seu, meu irmão. Ah, mas eu estou enjoado. Como assim? Imagina Deus olhar para você e falar assim, enjoei de você. Vai ser bom, né? Você vai gostar? Você não vai gostar, então não faça isso também com ninguém. Se você fez um pacto com uma pessoa, permaneça com ela. Ah, mas ela está muito chata, não sabe fazer uma comida gostosa. Ora, não é melhor orar? Ora ao Senhor, fala, Senhor, dá sabedoria à minha esposa, para ela não pôr cebola mais no prato. Menos sal, porque a minha pressão está alta. Estou brincando, gente. Mas olha só, casamento é um pacto que Deus não quer que quebre. Rafael, mas as igrejas estão aceitando. Elas estão erradas, meu irmão. Elas estão erradas. Tá bom? O erro não justifica. A gente tem como parâmetro a palavra de Deus. Então, quando a gente fala de casamento, de pacto quebrado, a gente lembra de uma coisa que a Bíblia fala. Carta de repúdio, não é? Que nós chamamos hoje, popularmente, de... Já chamou de esquite, depois virou divórcio. Mas na Bíblia sempre foi carta de repúdio, não é? Ela foi permitida por Deus apenas em caso de adultério de um dos cônjuges, onde concluímos que nós só podemos ter outro cônjuge por duas razões. Uma pela morte e outra porque o cônjuge traiu. Quando o cônjuge trai, você tem duas possibilidades. Uma, perdoar, se o cônjuge se arrepender e receber. Ou outra, rejeitá-lo e constituir outro casamento, desde que você nunca traiu. Amém? Nós vamos ver isso. E na lei de Deus, só o cônjuge traído pode repudiar, bem diferente da lei do homem, né? Porque qualquer um pode pedir divórcio, né? Ah, eu sei lá, eu passei no concurso, o concurso está me mandando para... Eu já vi isso, viu, gente? Está me mandando para o Nordeste,
então vou separar do meu marido, porque meu marido não quer isso. Separa e vai embora. Eu vi isso. Amém? Isso é pecado. E quando a pessoa faz isso, se casar de novo, está em adultério. Imagina. E quem casa com ela? E quem casa com ele? Vamos ver isso aqui, ó. E na lei de Deus, só o cônjuge traído pode repudiar, bem diferente da lei dos homens. Inclusive, Yeshua fala sobre isso em Mateus 19, de 3 a 9. Aproximaram-se deles alguns fariseus que o experimentavam, dizendo, ó, estão tentando experimentar para ver se Yeshua conhece mandamento. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha a pergunta deles, por qualquer... O que um homem está fazendo hoje? Repudiando seu cônjuge por qualquer... E eles estão pegando Yeshua, querendo pegar Yeshua, não é? O homem pode rejeitar sua mulher por qualquer motivo? Qualquer motivo é o quê, gente? Isso acontece. Pois é. Enjoei da minha mulher, ou enjoei do meu marido, isso é qualquer motivo. Qualquer motivo que você falar, para Deus não vale nada. Mas eu já ouvi os outros falando, Deus quer que eu seja feliz. Eu sempre pergunto, onde é que está o capítulo e o versículo que diz isso? Queria saber, Deus me quer feliz. Você já leu na Bíblia? Hein? Eu também não. Me fala aí qual é o livro, qual é o capítulo que Deus falou, eu quero você feliz. Então larga a sua esposa ou seu marido para você ser feliz. Ou porque ela está gorda, ou porque ela está magra, e aí vai. São vários, fala. Olha, agora, depois... Não, isso é pecado, isso é pecado. Não, isso é pecado, minha irmã. Pecado, espancar é pecado. Tem direito de sair, não é? Espancar, claro, quando você espancar a mulher, meu Deus, isso é loucura, né? Pecado puro. Então, isso não, a gente nem considera, não é? Porque não faz sentido, né, gente? Como é que você vai espancar o teu corpo? A palavra de Deus diz que a mulher é o quê? É o corpo. A Bíblia não fala que a gente nutre o nosso próprio corpo? Ou eu enfio faca no meu corpo? Então, eu não posso espancar uma mulher, a minha esposa. Isso é loucura. Né? Também, né? Espancar o seu marido, né? Nenhum nem outro. Então, ó, eles experimentaram Yeshua assim, pode o homem abandonar sua mulher por qualquer motivo? A gente tem que prestar atenção em tudo que está escrito, viu, meu irmão? Eles estão perguntando por qualquer motivo. Então, a resposta de Yeshua é baseada nessa pergunta. Respondeu-lhe Yeshua, não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, macho e fêmea, está escrito aí homem e mulher, gente, mas o original é macho e fêmea, e que ordenou, por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só? Então, como é que eu vou espancar a minha carne? Não faz sentido, não é? Quem faz isso precisa de libertação, está endemoniado. Amém, meu irmão? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eita! Aí a gente pensa assim, vem um cara de fora e separa. Não, não separe o homem, nós somos homens, não somos? Não é? A mulher também é homem, fêmea, nós somos homem, macho. Ele está falando, não separe um homem. Então, nem eu, nem minha esposa podemos separar essa aliança que Deus foi testemunha. Deu para entender? O que ele quer dizer? Nem eu, nem ela podemos romper essa relação, esse pacto, cujo qual Deus é testemunha. O que está acontecendo na sociedade? Estão rompendo. Por causa de trabalho, porque eu não preciso do homem. Hoje em dia é a moda, né? A mulher apoderou-se. Não cai nessa não, viu? A mulher está apoderada, então ela não precisa do homem. Só precisa de gerar o filho e acabou.
É ou não é? Não acontece isso? Tem até a geração de filho independente. Escolhe um marido, um homem, gera o filho e larga o cara para lá e vai criar o filho à sua bel vontade. Isso tudo é pecado, viu, meu irmão? Isso tudo não vai dar certo, com certeza, porque Deus não criou o homem para ficar assim. Tá bom? Responderam-lhe, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Queriam pegar o quê? Yeshua, não é? Disse-lhe ele, pela dureza de vossos corações. Yeshua jogou para cima deles. Vocês têm um coração de pedra. É só por isso. Porque o coração de vocês está petrificado por causa do pecado. Por isso. Mas não foi assim desde o princípio. Ó. Eu vos digo, porém, ele vai consertar essa cabeça torta dos fariseus. Ó. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, adultério, que nós chamamos hoje, e se casar com outra, comete adultério. O que ele está dizendo? Se o cara repudia a mulher dele por qualquer motivo que não seja infidelidade, então ele está dizendo que por infidelidade é justo, mas se não for por infidelidade, qualquer razão, quando ele repudiar essa mulher e casar com outra, ele é considerado por Deus um adúltero, e quem casou com ele também é adúltera. Com a mulher a mesma coisa, repudiou seu marido, a não ser por infidelidade, e casou com outro, tanto ela para Deus é adúltera, quanto quem casou com ela se torna adúltero. Deu para entender? E o que se casar com a repudiada também comete adultério. Quem é a repudiada? O problema desse texto aqui é que muitos, quando leem esse texto, veem a palavra repúdio e ligam logo ao sentimento de rejeição que sente quando alguém trai. Não é verdade? Mas repúdio aqui, ele não está falando do sentimento que a pessoa sente. Repúdio é o nome dado à carta de quem recebeu a traição e tem o direito de repudiar o traidor. Deu para entender? E se repudiou o traidor, quem casa com o traidor comete também adultério. Então, a pessoa que repudia seu marido ou repudia sua esposa, no caso do marido, não é verdade? Se casar, por qualquer razão que não seja o adultério, se casar com outro, se torna o outro também adúltero. Deu para entender? Amém? Então, quando você lê esse texto, nós não estamos, Yeshua não está falando do sentimento de repúdio que a gente sente, não é? Não é disso que ele está falando. Ele está falando do nome da carta que se chamava de repúdio, né? O que Yeshua está falando não é a respeito do sentimento. Repúdio aqui é o nome do documento entregue para quem traiu. A pessoa traída tem o direito de dar a carta de repúdio. Amém? O que confunde as pessoas é que generalizou. Hoje qualquer um pode ir ali e pedir, eu quero divorciar, não pergunta nem por quê. Às vezes nem vai direto, fala com o advogado é que vai e o advogado notifica o cônjuge. Teve um americano que fez isso, nem foi conversar com a mulher. Saiu aí a reportagem. Ele mesmo foi para o advogado falando que não queria mais, o advogado foi ao juiz, o juiz mandou notificar a esposa ficou até surpresa. E ele tem 5 filhos com ela. Pois é. E só quem pode repudiar é o cônjuge que foi traído, não é qualquer um. Na lei de Deus não tem essa bagunça.
É por isso que as pessoas rejeitam, porque não é todo mundo que pode, é só quem foi de fato traído. E veja bem, traído não porque você forçou a traição, concorda? Porque tem gente que faz, não faz? Deus conhece o coração dos homens. Então, você não pode forçar o seu cônjuge, porque se você forçar, você é culpado também. E Deus só adverte o homem? Claro que não, a mulher também. Veja em Provérbios 2, 17 a 18. A qual abandona o companheiro da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus, pois a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para as sombras. Tanto para a mulher quanto para o homem. Deus condena. Agora, Deus só não vai condenar se um dos cônjuges trair e você quiser repudiá-lo, você tem esse direito. Amém? Por que nós temos esse direito? Por causa da dureza dos nossos corações. Porque quando alguém nos trai, dói muito, não dói? Dói ou não dói? Dói ou não dói? Pois é. Pior que topada, né? Então, nessa paraxá, fala também a você que é do Senhor e é empresário. Ó, até os empresários Deus fala. Veja esse texto. Ó, eu tirei esse texto de um jornal. Havia opressão do patronato, patrões, né? Sobre os trabalhadores. Logo, os sindicatos nascem, portanto, na defesa do trabalhador, pela necessidade de se fazer o enfrentamento por melhores condições de trabalho, de segurança e de salário. É lógico que essa ideia foi recebida à bala em alguns locais do país, com prisões em outros. Isso é um texto de um jornal, não vou dizer o nome, mas o que o jornal está dizendo é que os trabalhadores se juntaram, não é? Criaram sindicatos para se defenderem dos patrões, não é? Que queriam que eles trabalhassem sem receber o que era necessário e também atrasavam os pagamentos e eles faziam hora extra e não eram pagos, etc. E eram ameaçados, quem não fizesse hora extra era mandado embora. Então eles se reuniram, criaram um sindicato para combater os patrões e por melhores condições de trabalho. E isso, Deus já nos fala, isso que acontece agora em tempos modernos, Deus já nos fala milênios atrás. Veja lá, em Devarim 24:14. Ó, não oprimirás o trabalhador pobre e necessitado, seja de teus irmãos ou seja dos estrangeiros que estão na terra e dentro das tuas portas. Então, Deus já começa dizendo, você não pode oprimir o trabalhador. Nem o trabalhador estrangeiro, Deus fala muito com Israel, porque tu tem coração de estrangeiro, tu fosse estrangeiro na terra do Egito, e nem do teu irmão você pode oprimi-lo. Inclusive, o próprio Deus será testemunha contra você, empresário, que defrauda o trabalhador, seja crente em Yeshua ou não. Se você é do Senhor e oprimiu o trabalhador, meu irmão, eu posso dizer que tu está perdido. Porque veja o que está escrito em Malaquias 3, versículo 5. E chegar-me-ei a vós para juízo. Quem está falando? O próprio Pai. E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista é trabalhador. Deus é testemunha quando você assina a carteira de alguém. Deus é testemunha quando você contrata uma diarista na sua casa, uma cozinheira, uma que limpa, ou seja lá o trabalho que for, jardinagem, não importa. Deus é testemunha
que você contratou a pessoa. Aí ela fica toda feliz sexta-feira que vai receber o salário semanal. Você fala assim, olha, filha, hoje não deu para pagar porque o banco já fechou, mas só faz um Pix. Não, mas você tem que entender que não é bem assim, e semana que vem eu te pago. Deus é testemunha contra ti. E a Bíblia diz que ele é veloz, testemunha veloz, rápida. Não é uma testemunha que vai pensar duas vezes, ele vai dizer, não, eu vi, você contratou e você é culpado. Amém, meu irmão? Cuidado, hein? Cuidado que Deus não brinca. Contra os que defraudaram o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, você pega o salário da sua diarista, seja lá qual for o trabalho dela, você está dizendo que não teme a Deus, porque Deus será uma testemunha contra ti. E olha que já vi crente empresário fazendo isso, defraudando o trabalhador em seu salário. Eu já vi. Você já viu? Pois é, porque ele não teme a Deus. E o próprio Deus será uma testemunha contra ele. Então você imagina que testemunha pesada é esta, né? Você deve pagar o salário devido ao trabalhador no tempo estabelecido, no tempo que você contratou com ela, com a pessoa. Você tem que fazer o quê? Se eu falei que vou pagar sexta-feira, pague. Se você falou que vai pagar dia 30, pague. Porque Deus é testemunha do que você falou. Amém? Cuidado, hein, seus empresários. Aqui, inclusive, na época era diarista. Veja o que o Senhor fala em Devarim 24:15. No mesmo dia lhe pagarás o seu salário, e isso antes que o sol se ponha. Sabe por que antes do sol se ponha? Porque já é outro dia. Você marcou nesse dia, você tem que pagar nesse dia. Sempre quando eu leio esse texto, eu lembro do overnight. Quantos crentes não pegaram o dinheiro e jogaram no overnight? Chegava sexta-feira, você esperando lá o seu salário, o cara não pagava, jogava no overnight para só segunda-feira te pagar. Esse crente será condenado. Gente, era uma forma, a inflação estava muito alta, então eles aplicavam na área financeira e o dinheiro rendia à noite. Overnight. O que o empresário fazia? Pegava toda a massa salarial dele, jogava no overnight, não te pagava, ficava noite de sexta-feira, o Shabat, domingo, e só ia te pagar na segunda-feira à tarde. Pagava. E os juros, todo o seu salário ficava na mão dele. Como a inflação era alta, o que acontecia? Ele duplicava o valor do salário que ele estava pagando. Pois é, só que isso é pecado. E todo crente que fez, se não se arrepender, irá pagar diante de Deus. Não, overnight não perdia, não. Oi? Ele dava por causa disso. Por isso que ele dava o cheque cruzado. Você só recebia na segunda. Ele jogava o dinheiro, na segunda-feira pegava, aí você com o cheque cruzado datado para aquele dia, você ia e tirava. Isso foi uma covardia. Se não fosse feriado. Então, meu irmão, Deus não se agrada disso. Se você, crente, fez isso algum dia, vá botar o joelho no chão e pedir perdão a Deus enquanto é tempo. Por isso. É por isso. Pera, deixa eu...
Deus já está falando isso há 2.000 anos, há mais de 8.000 anos atrás. Sabia? Ele conhece a criatura, né? Ele conhece. Ele sabe o que o ser humano faz. Você deve pagar o salário devido ao trabalhador no tempo estabelecido e fim de papo. É isso aí. Você falou que paga no final da semana, pague. Se você falou que vai pagar no final do mês, pague. Se você vai pagar dia após dia, paga dia após dia. Seja honesto, porque Deus é testemunha diante de você e do trabalhador. Ah, mas o trabalhador não é do Senhor. Não importa. Não importa. O que você falou, você tem que fazer. Então, lá em Devarim 24, 15 está dizendo, no mesmo dia ele pagará o seu salário, e isso antes que o sol se ponha, porquanto é pobre e está contando com isso, está contando com o salário, gente. Para que não clame contra ti ao Senhor e haja o quê? Então isso é pecado. E o pecado faz o quê? Separação entre nós e nosso Deus. Ah, mas o que tem? Eu dou dízimo, eu faço isso. O que tem? Tu verás o que tem. Quando você estiver diante de Deus. Ele vai te cobrar. E ele é uma testemunha contra você. E Deus não mente. Se ele for contra você, você está perdido. Você vai arrumar qual testemunha a favor de você? Não me chama. Se tu me chamar, eu desapareço. Vou dizer que não te conheço. Porque você vai disputar com Deus? Pois é. Então, imagina aí como será. Veja também Levítico 19:13. Não oprimirá o teu próximo, nem o roubará. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Ó, ele repete. Não roubará. Se eu faço isso, eu estou roubando aquele trabalhador que trabalhou na minha seara, na minha empresa, na minha casa, em confiança de que eu pagaria a ele. Eu não posso fazer isso, meu irmão. Nós não podemos fazer isso. Amém? Diga amém alto aí. Puxa, fiquei feliz. Com certeza. Não adianta. Agora Jesus morreu e acabou tudo isso. Não acabou não, meu irmão. Yeshua morreu no madeiro para eu poder pecar? É isso? Para validar o meu pecado? Claro que não. Eu tenho que andar em justiça. Inclusive, Deus repete isso para o povo e igreja. Você sabe que igreja é um povo, né? A palavra igreja é do grego iglesias, significa o quê? Povo reunido. Não é essa ideia quando a gente fala assim, o que é igreja? Aí você desenha uma casinha, né, com coisa, com um sino lá dentro. É isso não, meu irmão. Paulo não está falando disso. Isso foi imputado em nós. Quando a palavra foi para os gregos e depois foi para os romanos, isso foi imputado em nós. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo não está falando de um lugar que tem sino. Por que a igreja tem sino, hein? Eu até hoje não entendo. Para chamar os bombeiros? Se pegar fogo? É? Coisa louca isso. Não tem nada a ver com a Bíblia esse negócio, meu irmão. Nada. Amém? Então, quando falar igreja aqui, a gente não está falando disso. A gente está falando de povo. Povo reunido, né? Inclusive, Deus repete isso para esse povo que foi gerado na segunda aliança. Veja Tiago Iacov, né? Também é o nome. Irmão de Yeshua, ele era chamado Iacov o Justo, não é? Veja lá Tiago 5, de 3 a 4. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados. Gente, sabe o que é isso que ele quer dizer? Por que o ouro pode enferrujar? Diz aí para mim. Ó, por que a prata enferrujou? Porque tu guardou. É isso que ele quer dizer. Ó, vai prestando atenção. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados. E a sua ferrugem dará testemunha contra... Chego lá eu, fui ricão. O que você fez? Ó, a sua riqueza está enferrujada. Porque eu guardei ela. Fiquei rico, fui ficando rico. E rico.
E a sociedade costuma bater palma para essas pessoas, mas Deus condena elas. Amém? Então, a sua ferrugem dará testemunha contra vós, e devorará as vossas carnes como um fogo. Pois é. Tem gente querendo, Senhor, deixa eu ficar rica aí, Senhor. Entesouraste para os últimos dias. Eis que o salário que fraudulentamente retiveste aos trabalhadores que ceifaram nos vossos campos, clama. Meu irmão, Deus não esquece. Você não pagou aquela empregada, não? Deus não vai esquecer, não. E os clamores dos ceifeiros têm chegado aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Ah, mas aquela empregada era chata demais. Não importa. Você não combinou com ela? Amém? Você combinou, paga. Ah, mas ela trabalhou pouco. Meu irmão, não importa. Paga ela e não contrate a mais. Mas se tu falou com ela, eu dou 100, eu dou 200, não importa o valor, o dê. Ah, eu não gostei do trabalho dela. É seu direito. Não contrata mais ela. Queimou o arroz. Levou o arroz para casa. Tem isso também, gente. Claro que tem. A roupa da minha filha sumiu. Aí você passa na rua, vê a menina com a roupa. Gente, não é toda empregada que é assim não, viu, gente? Eu estou dizendo, existe também assim. Como existe empresário bandido, né? Porque o homem está caído, amém? Então, Deus repetiu isso lá em Jeremias 22:3. Ai daquele que edifica sua casa com iniquidade e os seus aposentos com injustiça, que se serve do trabalho do seu próximo sem remunerá-lo. Quem já deu uma topada na pedra com o dedão? O que você fala? Ai. Mas não é desse ai que Deus está falando. O ai de Deus não é ai de topada não, meu irmão. Quando Deus faz ai daquele, meu irmão, você pode esperar que a coisa vai ser estreita. É juízo e pesado. Você vê como Deus dá importância para uma coisa que às vezes a gente nem se importa. Porque eu vi crente chamando trabalhador e não pagando. E depois ia lá tocar, falando, eu te amo, Yeshua, como eu te amo. Só que Yeshua está assim, no dia tu vai ver. Tu vai ver. Pois é, gente, não é brinquedo isso. Para Deus falar tantas vezes, ai daquele que edifica sua casa com iniquidade e os seus aposentos com injustiça, que se serve do trabalho do seu próximo, sem remunerado, e não lhe dá o salário. Quantas vezes a gente vê na televisão aí, a polícia estourando, empresas aí que faz até trabalho escravo, bota o cara para trabalhar, Esses caras não têm ideia do juízo que virá sobre a cabeça deles. Não tem ideia. Veja que lei perfeita Deus nos dá. É perfeito ou não é? Isso Ele não nos deu agora não, nos deu lá com Moisés, lá atrás. Já era para essas coisas não acontecerem dentro de Israel. E é para não acontecer entre nós também. Deus é bom, misericordioso. Ele pode andar conosco, mas nós temos que obedecê-lo. Devarim 24:19. Quando no teu campo fizeres a tua cega e esqueceres um molho no campo, não voltará para tomá-lo. Olha que coisa. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas.
Gente, Deus está preocupado com o estrangeiro, com o órfão e com a viúva. Ele está dizendo, Rafael, tu esqueceu lá aquela uva, não volta para pegar não, deixa ela lá. Deixa a viúva, o órfão, o estrangeiro pegar para se alimentar. Gente, se isso acontecesse no Brasil, teria alguém passando fome? Tem uma outra lei que é tremenda. Eu não sei se eu coloquei aqui. Deus falou assim, quando plantares, quando for colher, deixe os 4 cantos do seu campo para o pobre, para o órfão, para a viúva e o necessitado pobre. Você acha que se o Brasil fizesse isso, teria alguém com fome? Teria pobre, mas fome não teria. Todos teriam alimento. Pelo menos 2 refeições, todas as pessoas teriam. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Eu penso. É uma lei perfeita. Deus está preocupado, não só comigo, mas também com aqueles que têm necessidade, porque Deus sabe que o estado em que o homem está gera desequilíbrio. Se tem uma pessoa muito rica, é porque tem uma pessoa muito pobre. Ah, não, mas nos Estados Unidos não é assim. Você que pensa. Vai lá para você ver se não tem gente morando dentro de carro miserável, sem poder comprar, sem poder adquirir nada. Se tem gente muito rica, é porque tem gente muito pobre. Ah, Rafael, então vamos para a esquerda, para o socialismo. Meu irmão, vai lá na Rússia para você ver. Se todo mundo está comendo filé mignon. Se todo mundo tiver... Se todo mundo tiver comendo filé mignon, não tiver ninguém passando fome, a gente vai lá para a Rússia. Vai na China. Vai aqui em Cuba. Você vê se está todo mundo de barriguinha cheia. Se tivesse todo mundo de barriguinha cheia, não tinha gente querendo fugir de lá, né, meu irmão? É só parar para você pensar. Então, nenhum governo mundial vai conseguir resolver isso. Só quem consegue resolver isso é o nosso Deus. E Ele ensinou a gente minimizar isso. Como? Rafael, larga os 4 cantos do seu campo. Imagina se o Brasil fosse do Senhor. Todo mundo pegando aqueles alimentos, acondicionando e distribuindo os alimentos. Meu irmão, não ia ter ninguém com fome. A gente ia arrumar um problema, sabe por quê? Todos os países, as pessoas iam querer vir para cá. Sabia disso? Deus, na verdade, sabe que no mundo do jeito em que ele está, mergulhado no pecado, há desequilíbrio em tudo. Uns poucos têm muito e muitos têm muito pouco. Veja como Deus se preocupa com isso em Devarim 15, de 7 a 11. Quando no meio de ti houver algum pobre, Deus sabe que vai ter. Mas ele já está dizendo, quando houver, dentre teus irmãos, em qualquer das suas cidades na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerá, o seu coração. A Bíblia está dizendo, não desvie de quem te pede. Ah, não, se pedir para cachaça eu não dou. Você está fazendo o quê? Endurecendo o seu coração. Mas Rafael, eu vou dar, ele vai tomar cachaça. Problema dele. Ele vai se ver com quem? Mas você fez o quê? O que é correto, o que Deus mandou fazer. Faça. Vira as costas e vai embora. Ah, ele pegou o dinheiro, rasgou e jogou na lata de lixo. Problema dele. Mas existem pessoas, às vezes, que param, não é para te pedir. Ou é para te pedir, mas não é dinheiro, a sua atenção. Já aconteceu comigo. A pessoa chegou perto de mim, todo rasgado, e falou assim,
eu não quero seu dinheiro. Primeira coisa que ele falou. E não foge de mim, não. Eu falei, não vou fugir. E aí ele começou a contar a vida dele, que ele estava desse jeito, porque ele falava assim, a minha esposinha saiu de casa para trabalhar, eu peguei meu filho, levei para a escola e fui para o meu trabalho. Quem buscava meu filho era a minha esposa, só que a escola ligou, a sua esposa não veio buscar. Aí quando ele ligou para o trabalho, a esposa também não tinha ido trabalhar. Ele, como assim? Minha esposa não foi trabalhar? Ela saiu para ir trabalhar. Meu irmão, a família inteira saiu atrás, não sei o que, encontraram ela morta, e sem nome, porque ela, eu não sei se ela não levou documento, ou se roubaram, provavelmente, roubaram, e o corpo de bombeiro chegou, estava morta, e manda buscar o corpo, fica como indigente. Ele custou encontrar, e aquilo para ele chocou a vida dele, porque ele disse, ele falava assim, a minha esposinha, que eu amava tanto, estava jogada ali, com um negócio no dedo do pé. Aquilo chocou ele, e ninguém sabia o nome dela. Largou tudo e começou a andar. Gente, ele falava isso, derramava lágrimas. Depois chorou e falou assim para mim, obrigado que você me ouviu. E foi embora. Talvez eu tenha sido o único que parou e ouviu aquela história triste. Eu estava até quase chorando com ele ali. Pois, tadinho. E ele era jornalista, foi um jornalista. E o jeito dele falar, você percebia que ele era uma pessoa culta. Aí falei de Yeshua para ele. Falei, não sei se ele ouviu, mas ele não estava querendo dinheiro. Então, quando a Bíblia diz, não desviei de quem te pede, não faça, meu irmão. Se você tiver condição de dar, dá. Vai embora. Fala assim, em nome de Yeshua, Senhor, assim como tu mandas, eu faço. E pronto. Amém? Não endureça o teu coração, nem fechará a mão a teu irmão pobre. A gente tem um hábito de falar assim, aquele fulano é mão de porco, né? Dá tchau assim. Não fechará a mão a teu irmão pobre, antes lhe abrirá a tua mão e certamente lhe emprestará o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade aí. Às vezes o cara está com fome, está com sede. Guarda-te que não haja pensamento vil no seu coração e venha dizer, vai se aproximando o 7º ano. O 7º ano é o ano do jubileu. Deus está falando para Israel, ó. Porque tudo é devolvido para você. Não pensa assim, eu vou dar agora porque ele vai ter que me devolver. Tá? O ano da remissão, e que teu olho não seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, porque está chegando o ano do jubileu, então não adianta eu dar, porque ele vai ter que me devolver, então eu não vou dar. Amém? Você acha que o ser humano não pensa assim? Pensa, tá? Então, e não lhes dê nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Ó. Agora você parou para perguntar assim, a empregada ou o trabalhador que eu contratei é do Senhor? Às vezes não é. Mas se tu fizer isso e ele clamar, Deus vai ouvir ele, não vai ouvir você. Amém, meu irmão? Cuidado. Livremente lhe darás, e não fique pesaroso o seu coração quando lhe deres. Deus conhece a gente, né? Ah, fiquei com o coração pesado porque eu dei. Alguém já ficou assim? Deus sabe que a gente fica. Mas ele está dizendo, não fique pesaroso o seu coração quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a sua obra. Tem gente que não é abençoado porque o coração é fechado, a mão é fechada, mas você precisa abrir o seu coração e a sua mão ao mais pobre. Porque Deus garante, meu irmão. Deus garante. Se Deus está falando, não é o Rafael que está falando, ó. Pois por esta causa, por causa disso, Deus te abençoará em toda a sua obra, em tudo o que puseres
a mão. Ó, você já parou para pensar nisso? Ou isso é uma novidade para você? Pois nunca deixará de haver pobre na terra. E Yeshua voltou a repetir isso. Nunca deixará de haver pobre na terra. Porque o homem está em pecado, então sempre vai ter. Pelo que eu te ordeno, dizendo, livremente abrirás a mão para o teu irmão. Está ordenando. Para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Inclusive, o apóstolo Saul, chamado Paulo, ensina ao povo de Deus a cumprir este mandamento em 2 Coríntios 9, de 4 a 5. Você não dizer assim, o Rafael só fala da Torá. Não, fala do Berit e Hadashá também, só que é uma coisa só. 2 Coríntios 9, de 4 a 5. A fim de, se acaso alguns macedônios forem comigo e vos acharem desapercebidos, não sermos nós envergonhados nesta confiança, portanto julguei necessário exortar estes irmãos que fossem adiante ter convosco e preparassem de antemão a vossa beneficência. Você entende o que ele quer dizer? Paulo ele é bem cortês, né? Bem educado. Já há tempos prometida, para que a mesma esteja pronta como beneficência e não por extorsão. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou correndo, vou mandar alguém na minha frente, para que chegue aí e não encontre vocês desapercebidos. E chame a atenção de vocês, para que vocês abram o coração e dê com benevolência ao necessitado. É isso que ele está dizendo. Amém? Mas eu vou mandar antes, porque se eu chegar aí e não encontrar, eu vou descer o couro. E eu não quero que seja por obrigação, eu quero que seja por amor. Glória a Deus, meu irmão. A gente não precisa ficar falando aqui para dar. Tem que ser por amor, você tem que amar. Você tem que se preocupar com o seu próximo. O amor me leva a preocupar como é que o meu próximo está. Se ele está necessitando de alguma coisa, se ele está bem. Porque a Bíblia diz, chorai com os que choram e cantai louvores com os que se alegram. Então, tanto na necessidade como na abundância, nós temos que estar juntos. E se Deus me abençoa, tem que abençoar vocês também. Na minha bênção, vocês são abençoados. E vice-versa. Amém? Paulo nos ensina que não devemos dar porque alguém nos exortou a isso, mas devemos dar com alegria e com amor, com o intuito de beneficiar o próximo. Inclusive, existe um princípio neste mandamento, quem dá ao necessitado. Sabe o que está fazendo? Está semeando. Vamos ver em 2 Coríntios 9, versículo 6. Mas digo isso, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Ó, Deus, é como se eu estivesse semeando, né? A palavra confirma este princípio em vários textos. O que eu acho lindo, veja em Provérbios 11, 24 a 25. Um dá liberalmente e se torna mais rico. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. Ó. A alma generosa prosperará e o que regar também será regado. Deus está falando. Olha que coisa tremenda se você abençoa o pobre. Você está emprestando a Deus. Veja em Provérbios 19, 17. O que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, que retribui o seu benefício. Guardou? Veja também em Eclesiastes 11:1. Lança o teu pão sobre as águas. Isso é lindo, porque depois de muitos dias o achará. Preciso dizer mais? Hein? É tremendo isso. Veja também Provérbios 22:9. Quem vê com os olhos bondosos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre.
Ó, quem vê com os olhos bondosos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Isso é lindo, não é? Como Deus vê o coração de cada um de nós, só é válido para Ele quando damos com alegria, com satisfação, com desejo de ver o outro suprido. Amém? Então, quando Deus olha para o meu coração e eu estou dando porque Deus vai me dar mais, Deus vai olhar para mim e vai falar, tolo, vai dar e não vai receber nada. Agora, quando eu dou com alegria, em função de ver o próximo abençoado, Deus dá. Esse é o segredo. De sedacar. Sedacar não é porque eu tirei e dei por obrigação, é porque eu tirei e dei por amor. É diferente. Ah, Rafael, mas aquele cara me pede e bebe a cachaça. Meu irmão, isso não faz parte da sua decisão. Isso faz parte da decisão do cara que pegou o dinheiro e tomou a cachaça. Isso é problema dele com Deus. O seu problema com Deus é se você tiver, abençoa. Vai embora. Ah, mas eu vi que o cara não era doente nada, levantou e andou. Meu irmão, problema dele. Terrível é cair na mão do Deus Todo-Poderoso, e ele certamente cairá. Amém? Porque isso acontece? Claro que acontece. Ninguém está aqui inocente. A gente sabe que isso acontece, mas isso não é problema seu, isso é problema dele, e um grande problema, né? E um grande problema, porque ele é mentiroso e falso. Mas você não tem como saber, a não ser quando você vê. Mas se você cumpriu com amor aquilo que Deus mandou, você será recompensado. Não importa o que um homem está fazendo, o que importa é o que Deus quer. Amém? Isso é conflitante, né? As pessoas ficam meia... Como Deus vê o coração de cada um de nós, então, quando você dá com alegria, Deus vai te abençoar. Outro mandamento esclarecedor: a condenação pelo pecado é individual. Amém, meu irmão? Tem gente que fica querendo, vamos para o Senhor, vai um monte de amigo. Não tem salvação em grupo, como também a condenação individual. Tá bom? Vamos lá em Devarim 24:16. Não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Aí tem gente que usa esse texto aqui dizendo assim, tá vendo, não tem maldição hereditária. Tem sim, isso aqui é morrer pelo pecado, é ser condenado. Maldição é coisa que a família vai fazendo e você repete também. Amém? Se você está repetindo, você não está morrendo por causa do seu pai, você está morrendo porque você repetiu o que teu pai fez. Amém, meu irmão? Glória a Deus? É isso. Então, a maldição tem que ser cortada? Tem. Através de quê? Yeshua HaMashiach. Ele se fez maldito para nos tirar de debaixo da maldição. Tá bom, meu irmão? Não confunde as coisas não, tá? Não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Foi repetido e bem esclarecido em Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Muita gente chega com essa confusão. Se o filho não morre pelo pecado do pai, como é que o filho está trazendo maldição? Quando a gente fala que a pessoa será condenada pela maldição, é porque ela está fazendo a mesma coisa que o outro fez. Ela não está morrendo do pecado que o outro fez, ela está morrendo porque ela repetiu o pecado que o outro fez. Amém, gente? Deu para entender? Está bem claro isso? Hein? Porque se eu não cometer o pecado que está sendo passado, eu não serei condenado. Por isso tem Yeshua. Não é verdade? Vocês lembram que começamos a paraxá dizendo que os mandamentos do Senhor são justos.
Então veja a plena confirmação disso em Ezequiel 18, de 21 a 25. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. E quem está falando isso é quem, hein? É Deus, nosso Pai. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Quando nós aceitamos Yeshua, a própria Bíblia diz que Deus lança o quê? Nosso pecado no mar do... Ele não lembra mais. Ah, Rafael, mas todo dia vem na minha cabeça. Isso é acusação. Você está com algum problema aí que o diabo está só, ó, lembra disso, lembra daquilo, lembra disso, lembra daquilo. Aí você dorme, fica aliviada, quando abre o olho, ele lembra disso, lembra daquilo, lembra do que você fez. Então, se você está sendo acusado, é porque tem algo que você precisa se arrepender. Amém? Porque se o verdugo está te torturando, é porque algo você fez. Porque Deus não mente. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Deus está perguntando. Ele tem? Não. Diz o Senhor Deus. Não, desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Deus tem desejo que nós vivamos. Quem criou a vida não foi Deus? Deus quer nos dar vida, Ele não quer tirar a vida da gente. Quem quer tirar a vida da gente é o inimigo que engana a gente. Mas Deus não. O seu filho falou assim, eu vim para quê? Dar vida e vida em... É a mesma coisa, é o desejo do Pai. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade é descumprimento de mandamento, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Olha aí, meu irmão. Você já parou para avaliar isso aqui que Deus está dizendo? Ó, se eu era pecador, aceito Yeshua e ando nos caminhos do Senhor, toda a minha injustiça e pecado cometido outrora é lançado no mar de esquecimento e Deus não se lembra dele. Amém? Agora, se eu estou em Yeshua, andando em justiça e largo, da mesma maneira Deus não vai se lembrar da justiça que eu pratiquei. Amém? Eu serei condenado. Deu para entender? Deus é justo, né? Não é 2 pesos e 2 medidas, não. Ah, mas eu era. Não é mais. E veja Salomão. Isso tem um questionamento dentro de Israel tremendo. Se você falar, dá até briga. Mas Salomão morre o quê? Ele morre fazendo... o quê? Templos para os deuses pagãos dentro de Israel, dentro de Jerusalém, para suas esposas. Deus vai lembrar da justiça outrora, feita por... Amém? Pois pela traição que praticou e pelo pecado que cometeu, ele morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é justo. Ouvi, pois, ó casa de Israel, acaso não é justo o meu caminho? Não são os vossos caminhos que são injustos? Hein, gente? Qual o caminho que é justo, o nosso ou o de Deus? Nós somos tão problemáticos que às vezes a gente está ministrando a palavra e tem gente que rejeita por causa do filho, porque o filho anda em pecado, porque o parente anda em pecado. Então a pessoa acaba rejeitando em função do parente que anda em pecado. Então nós não podemos fazer juízo de nada a não ser nosso Deus. Então nossos caminhos são injustos, mas o caminho do Senhor é perfeito e justo. Amém? Glória a Deus. Assim eu termino hoje, para que você medite na palavra de Deus. Shabbat Shalom.